Agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque esse mês marca a campanha do Agosto Branco, que visa a conscientização do combate ao câncer de pulmão. Defendendo o diagnóstico precoce. As estimativas no Brasil de câncer de traqueia, brônquio e pulmão para o triênio de 2023 a 2025 são de mais de 32 mil novos casos por ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde. E para falar sobre diagnóstico e prevenção da doença, nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica oncologista e paliativista, doutora Erijan Andrade. Muito boa tarde, doutora. Obrigada por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para falar sobre uma campanha tão importante, né? Bem-vinda. Obrigada pelo convite mais uma vez, Jaqueline. Para falar sobre uma campanha de um mês e que chama muita atenção, principalmente pelos dados, né, que são preocupantes. E eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, sobre os principais objetivos, né, dessa campanha. Então, o principal objetivo é falar desse câncer de pulmão, que hoje ainda é o terceiro mais comum em homens e o quarto mais comum em mulheres. Temos mais de 30 mil casos por ano. Temos mais de 1,2 milhões de mortes por ano de câncer de pulmão. Câncer de pulmão já foi um dos que maior mortalidade, continua, vem diminuindo nos últimos 30 anos, mas temos uma tendência a aumentar daqui a 20 anos, devido aos vapes, os cigarros eletrônicos. Então, esse mês, mais do que nunca, a gente tem que pensar que 1 em cada 4 jovens entre 18 e 24 anos já utilizaram pelo menos uma vez o cigarro eletrônico, apesar de ser proibido no Brasil. Isso é muito preocupante, principalmente porque nós estamos num momento em que, por mais que a gente esteja chamando a atenção, a gente vai para eventos, vai para festas, a gente vê consumo, né, exagerado, inclusive, de jovens fazendo a utilização do cigarro eletrônico, né? E a preocupação é ainda maior porque eles imaginam que o cigarro eletrônico, ele é menos prejudicial do que o cigarro comum, tradicional, né, doutora? O que não é verdade. Sabendo que o cigarro eletrônico, além do tabaco, tem outras substâncias e tem o vapor quente. Então, o cigarro eletrônico, ele funciona naquele mecanismo com um vapor. E aquele vapor, em altas temperaturas, ele queima o pulmão. Então, além da gente ter um efeito a longo prazo, a gente tem um efeito imediato, que é a queima do pulmão. Já existem várias histórias de jovens que praticamente perderam todo o pulmão por queimadura pelo cigarro eletrônico. Olha, e isso é muito preocupante, né? Então vamos aproveitar esse mês, enfatizar, e para que os pais possam chamar a atenção dos jovens, para que os jovens possam ter essa consciência. Gente, o cuidado do hoje faz a diferença no amanhã, né? Então, prevenir é melhor do que remediar, é uma frase super conhecida, antiga, que funciona mesmo, né, doutora? Sim, e em câncer de pulmão mais ainda, lembrando que, quais são os sintomas, né? Sim. Lembre que 80% dos cânceres de pulmão são diagnosticados avançado. Por quê? Porque quando ele vai fazer dor, quando ele vem com a tosse, ele já está muito avançado. Sim. Só 20% dos casos são iniciais, porque são aqueles assintomáticos que a gente vê no diagnóstico porque fez os exames de rotina. Que é reduzido, né, o número? Que é reduzido, 20% somente. 20% somente. 80% é porque teve dor, é porque teve tosse, é porque teve algum sangramento na secreção. Sim. Então, é algo que já deu um sintoma, mas que a gente sabe que já fugiu do nosso controle para a cura. Então, quem fez consumo de qualquer tipo de cigarro, é interessante procurar uma ajuda médica para poder fazer avaliação, mesmo que tenha deixado de fumar? Sim. A gente sabe que uma pessoa que para de fumar depois de 15 anos, a gente vai conseguir salvar 36% de ter alguma complicação do câncer de pulmão. Mas mesmo assim, ela precisa ser rastreada. Então, fumantes ativos, os passivos, que a gente não pode esquecer, daquela pessoa que convive com fumante. Ou ainda, aqueles que deixaram de fumar, entre 55 e 70 anos, precisa fazer uma tomografia que a gente chama de dose reduzida. Que é uma tomografia sem tanta radiação, mas que já daria um diagnóstico de câncer de pulmão inicial. Certo.
Nós falamos aqui já dos jovens, né, sobre o uso do cigarro eletrônico, falamos aqui sobre quem fumou e parou de fumar. Agora a gente quer saber sobre a relação, né, do câncer de pulmão além do tabagismo. Então, além do tabagismo, existem as substâncias que podem gerar. Hoje são cerca de 26 substâncias que a gente já tem estudos mostrando. Então, pessoas que trabalham em minas, com arstênio, pessoas que trabalham com qualquer tipo de pó, fábricas de tecido, que tem aquele pozinho do tecido, todas essas substâncias que vão para o ar e conseguem ser inaladas e, com o decorrer do tempo, o depósito delas no pulmão gera um maior risco de câncer de pulmão. Olha só, gente. Então é muito importante, né, esse mês, que a gente possa reforçar, né, nós enquanto imprensa possamos também chamar atenção. A informação, ela é essencial, ela salva muitas vidas e principalmente quando a gente, né, trata de um assunto como câncer de pulmão, que dá para prevenir, né, principalmente quando a gente fala, gente, cigarro eletrônico, dados hoje já tem, né, todos esses dados são relevantes, apontamentos que são passados, então tenham cuidado, não façam consumo, além de ser proibido, né, a gente sabe que existem pesquisas e dados que nos preocupam bastante, então é mesmo, né, de você estar consumindo algo que vai te prejudicar logo, né? Porque não chega a ser demorado até pela quantidade de substância. Você vê que é muito mais rápido do que um cigarro comum, tradicional, que já é prejudicial, né, doutora? E lembrando, 80% dos cânceres de pulmão são ligados ao cigarro. Olha aí, muito então, preocupante. De 30 mil, imagine quanto a gente reduziria se tivesse impedindo o cigarro de acontecer. Verdade. Doutora, um outro ponto importante para a gente falar, né? A gente chamou a atenção, mas vamos falar de tratamento, né? O que é que tem hoje de tratamento para câncer de pulmão? Então, Jaqueline, a gente teve um boom de tratamento nos últimos anos para câncer de pulmão. Então, hoje, para você ter ideia, quando eu fiz a faculdade, eu terminei minha faculdade em 2010. Sim. Uma pessoa com câncer de pulmão, naquela época, vivia cerca de 18 meses. Hoje, no mínimo, ela vai viver 5 anos com câncer de pulmão avançado. Então, houve toda uma tecnologia nova, que é a imunoterapia, que é a gente transformar o nosso sistema imunológico para lutar contra o câncer. E toda essa terapia mudou totalmente a história do câncer de pulmão hoje. Qual o nosso grande problema? Preço. Sim. Então, é uma terapia muito cara, a gente está falando de genética, de genoma. Então, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem sim na privada essas medicações novas, mas a gente não tem na rede pública. Então, que a gente possa, né, como disse no início, prevenir é melhor do que remediar. E que a gente possa também ter uma saúde pública muito mais, né, eficaz, eficiente, né, que possa contribuir, porque já que é algo, né, muito importante para todos nós, que também os nossos governantes possam dar uma olhada, né, na importância, assim como nós temos acesso, porque, gente, é muito triste. Imagina, né, câncer de pulmão, você falta ar, a gente já fica, né, imaginando o tipo de incômodo que não é para uma pessoa que sofre bastante, né, com esse tipo de câncer. E uma dúvida também, doutora, em relação às pessoas que já têm problemas, né, pulmonares, elas têm uma predisposição a ter algum tipo de câncer de pulmão, por já ter problemas pulmonares, bronquite, asma, problemas de saúde, também tem predisposição? Não. Não. Mas lembrando que o DPLC, que é a doença obstrutiva crônica, a maioria das vezes já vem do uso do cigarro, do enfisema pulmonar. Então, essas pessoas que têm, sim, pelo cigarro, também vão aumentar pelo risco de câncer de pulmão. Então, o maior risco, gente, é pelo cigarro. É o cigarro. Então, é isso. Você que está assistindo agora não tem outra solução. Pare de fumar. Tá fumando? Pare de fumar. É fácil? Não. É um vício. Mas hoje, isso a gente deve falar em saúde pública. Existe um programa que funciona muito bem. Olha aí. É o programa antitabagismo. Perfeito. Ele funciona bem. Ele faz todas as aulas, o acompanhamento psicológico, o acompanhamento com o pneumologista. Ele recebe toda a medicação, que é uma medicação cara, que são aqueles chicletinhos, a medicação para parar de fumar, e que funciona
muito bem. Que legal e bem eficaz. Bem eficaz. A maioria das pessoas conseguem parar de fumar fazendo o programa inteiro. Inteiro, seguindo todas as etapas. Então, quem está assistindo agora, que é fumante, que já fez de tudo e não conhece esse programa, deve procurar na rede pública, está disponível? Sim. Existe um encaminhamento do médico do posto para o médico especialista e ele vai ser acompanhado. E é isso, ele vai ter medicação, psicóloga, a parte multidisciplinar, médico, para acompanhar todo esse processo. Excelente, excelente informação. Para você que não sabia, olha só, muito importante, né? Espero que a gente tenha mostrado para vocês aí uma solução, né? Uma saída para um problema que realmente é muito preocupante, são dados alarmantes, viu? E a gente quer contribuir de alguma maneira através da informação. Doutora, eu só tenho que agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa. Muito obrigada, né? Um assunto de saúde pública importantíssimo. Essas respostas são muito esclarecedoras e eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem especial para todo mundo que está assistindo o nosso programa neste momento. Então, 29 de agosto é o Dia Mundial Antitabagismo e vai ter a maior campanha esse ano, que é VAP Off. Vamos diminuir o risco de ter uma nova onda de câncer de pulmão com os nossos jovens. Sem dúvidas. Estamos juntos nessa, tá bom? A gente vai dar uma pausa para o intervalo. Na volta tem muito mais para você.